A paz do Senhor. Amém. Minhas irmãs, eu tive que parar de cantar, de adorar, porque eu falei, eu não vou ter voz para ministrar. Que glória, que privilégio. Eu estava ali e falando que privilégio que vocês têm de servir a Deus nessa casa. Que privilégio, o maior privilégio é podermos sentir a presença de Deus e servirmos a Deus em uma casa onde Deus fala, onde Deus toca, onde Deus ministra. Isso é um privilégio, vocês são privilegiados. Quero nessa noite deixar agradecimento ao nosso Deus, sempre honra, glória e louvor. Depois ao pastor Carlos Roberto, é isso, né? Presidente desta obra, Deus o abençoe. E essa querida irmã Sara, se eu falar errado, me perdoa, é presidente da UFADEC, é isso? Deus abençoe. Que prazer, a gente conversamos, né? Trocamos mensagem pelo WhatsApp. E eu ouvi a voz da senhora e eu dizia assim, gente, ela tem uma voz que produz calma, né? Aleluia. Segurança. E eu me senti assim quando ouvi a voz da senhora, segura. E aqui eu pude confirmar isso. Que bom ouvi-la. Como fui ministrada neste lugar. Eu acredito que não só eu, mas a maioria, todas, quero acreditar que todas que aqui estão já foi ministrada. De uma forma profunda, no profundo e no íntimo. Eu estou muito grata, mas quero também deixar uma palavra que o Senhor Deus colocou ao meu coração nesta noite. Se você puder me acompanhar, está no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, o verso 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 1. Você pode ficar conforme a casa, conforme a administração da casa. Se é de ficar em pé, se é de ficar sentado, como for a administração aqui dos irmãos. Segundo as Crônicas, capítulo 7, o verso 1. Quem encontrou diz, achei. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E acabando Salomão de orar, desceu fogo. Repita comigo, fogo. Do céu. Olha para a irmã que está do seu lado e fala, não é de qualquer lugar não, é do céu. Fogo do céu. Aí olhe para ela ainda, eu vi que as irmãs aqui é animada. Olhe para ela ainda e fala, só veio fogo. Depois que ele orou. Primeiro ele orou. Depois veio o fogo. Do céu, irmãs. Amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, o texto que temos aqui, a narrativa que temos aqui, uma narrativa muito lida por nós, é a inauguração do templo que levou o nome Templo de Salomão. Todavia, não foi idealizado por Salomão. Sabemos que a construção do templo foi idealizada no coração de Davi, segundo rei de Israel e pai de Salomão. A narrativa bíblica diz que foi no 4º ano do reinado de Salomão que começou-se a edificar o templo no Monte Moriá, no lugar aonde Davi havia deixado, pois o mesmo Davi deixou tudo pronto, tudo preparado. Davi até quis construir, porém Deus disse a Davi, não, você não vai construir. Davi deixa o lugar, Davi deixa material, Davi deixa projeto, Davi deixa tudo preparado, mas quem vai construir é Salomão. Aqui nós já temos uma grande lição da parte de Deus,
Pois embora Davi tenha idealizado o projeto, Deus se agrada do projeto de Davi, mas Deus não dá liberdade para Davi construir. Deus fala: você teve um bom projeto, porém vai ser seu filho, seu sucessor, que vai construir o templo. E assim o foi, e não foi chamado templo de Davi, foi chamado templo de Salomão. Isso é profundo, como eu te disse, porque no reino de Deus nós não estamos em uma disputa. No reino de Deus nós estamos para cooperar com o crescimento da obra. No reino de Deus não tem rivalidade. No reino de Deus a gente se ajunta. Um pensa, o outro faz, e o nome de Deus é glorificado. Eu vou repetir porque senti graça. Um pensa, o outro faz, e o nome de Deus é glorificado. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse aos irmãos que estavam em Corinto. Não é o nome dos irmãos que precisa ser glorificado de maneira nenhuma, porque quem dá o crescimento é Deus. E Paulo vai dizer: olha, um planta, um rega, outro vai colher. É normal no reino de Deus ser assim. É normal um investir. Davi idealizou, Davi projetou, mas quem colhe é Salomão, e está tudo bem desde que o nome de Deus seja glorificado. E Paulo está dizendo a mesma coisa, meus irmãos. É normal, um vai plantar, é normal, vai ter trabalho, vai suar, vai cavar, vai plantar. Outro vai regar, é normal, outro também ter trabalho para regar, mas tem outro que vai colher, porque quem vai dar o crescimento é Deus. A gente precisa entender que o que importa na nossa vida não é disputa, não é rivalidade. Não podemos perder tempo com essas coisas tão pequenas. Nós estamos aqui, já fomos tão ministradas nessa noite de uma maneira cirúrgica no nosso interior, na nossa alma, e nós vamos fortalecer-nos como mulheres de Deus na presença do Senhor, que não precisamos disputar nada, não precisamos brigar por nada. Ai, que eu sinto graça que Deus está falando aqui. Nós não somos competidoras, nós somos unidas, estamos no corpo. Se a irmã canta, eu adoro. Se a irmã prega, eu dou glória. Se a irmã está na escala, eu glorifico. Se a irmã vem, eu intercedo por ela, e a obra de Deus vai rompendo, vai crescendo, vai se ajustando. Se é o tempo da irmã colher, eu fico feliz. Se é o tempo de eu plantar, de eu suar, eu fico feliz também. O importante é que o nome de Deus seja glorificado. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Salomão edifica o templo que seu pai havia idealizado. No capítulo de número 3, ele inicia o projeto. Capítulo 3 do livro de 2 Crônicas, que já lemos. No capítulo 3 ele inicia o projeto. No capítulo 4 ele começa a preparar os utensílios sagrados. No capítulo 5 a obra é concretizada após 7 anos de construção. E é também no capítulo de número 5 que Salomão começa a convocar os anciões, os chefes da tribo, os príncipes e também os cabeças dos pais e dos filhos, para que viesse e trouxesse a arca para a inauguração do templo. E aqui os sacerdotes, os levitas, são quem traz a arca do Senhor. E aqui a gente tem uma outra lição para nós, porque o texto bíblico diz no capítulo 5 que enquanto os sacerdotes carregavam a arca junto com os levitas que eram os cantores, eles estavam vestidos de linho fino, eles estavam e tocavam instrumentos uniformemente. Isso significa iguais. Repita comigo: estavam todos iguais. Iguais. E é nesse texto aqui que enquanto eles cantavam todos
todos juntos. Eles cantavam, não era um hino inovador, mas o que eles cantavam era: porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Era só essa frase, porque Ele é bom, Ele quem Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas cantavam unidos, cantavam juntos, cantavam uniformemente idêntico. Aonde tem unidade, o poder de Deus vem. Aonde tem unidade, a presença de Deus é manifesta. Quer ver o diabo sair correndo da tua congregação, da onde você congrega, do grupo que você está à frente? É só você colocar as irmãs para andar junto, orar junto, caminhar junto. Oh meu Deus, chorar junto, abraçar junto, interceder junto. Oh glória, oh glória. Aí o poder de Deus vem e o inimigo é envergonhado. E eu sinto graça aqui nesta noite, que o Senhor Deus está fazendo algo grande aqui. Ele está quebrando a discórdia, Ele está quebrando a rivalidade. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ele está quebrando a rivalidade, Ele está quebrando a discórdia. E Ele está dizendo: você vai vencer na união, você vai vencer na união. Você vai vencer apoiando, orando junto. Oh glória, oh glória. Oh glória. Queria eu ter uma vigília aqui, aleluia, para lhe contar tantos testemunhos assim como esses maravilhosos que a gente ouviu aqui. Mas o diabo perde guerra, perde batalha quando você vence o mal com o bem. Comece a vencer o mal com o bem lá. Oh glória a Deus. Sai pra lá discórdia, sai pra lá desunião, sai pra lá mexerico, sai pra lá fofoca. Nós não tem tempo pra isso. Uniformemente, juntas, iguais. Aqui não tem mais bonito, aqui não tem. Não estou falando de aparência, não. Eu estou falando de beleza espiritual. Aqui a gente está num projeto. E qual é o projeto? Glorificar o nome de Deus, glorificar o nome do Senhor. E nós não tem tempo para brigar, nós não tem tempo para disputa. Uniformemente. Aí a canção não precisa ser enfeitada, aí a pregação não precisa ser enfeitada. Basta dizer: porque Ele é bom e o amor dele, a benignidade dele dura para sempre. Basta um abraço e a glória vem. Basta uma ligação e o poder de Deus vem. Basta um pegar de mão e a glória vem, e o poder desce, e Satanás é envergonhado pelo poder do nome de Cristo. Oh glória. Uniformemente. Oh glória. Cantando porque Ele é bom, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E nesse momento diz-nos o texto, ainda no capítulo de número 5 de 2 Crônicas, que a nuvem encheu a casa de glória. A nuvem encheu a casa de glória. Quer glória? Quer glória, quer poder, quer unção, quer presença de Deus? Tem que ter união. Tem que andar uniformemente. Tem que ser igual, tem que ser igual. Não pode ter disputa. E eu volto para cá e quero sair daqui, mas eu volto para cá porque Deus ainda está querendo alertar alguém aqui. A glória vai vir quando a disputa for quebrada. A glória vai vir quando eu entender que é uniformemente. Uniformemente. Eu vou repetir mais uma vez. Alguém precisa entender isso aqui. Nós não estamos disputando aqui. Não tem ninguém disputando aqui. Não tem cada um no lugar aonde Deus assim o quis. Esse negócio de que alguém tomou meu lugar, alguém tomou meu cargo, alguém não deixa eu aparecer, alguém está implicando comigo, irmão, esquece esse negócio. Porque se Deus quiser te levantar, se Deus
Arábia. Oh glória! Mas é mais fácil a gente dizer que tem alguém nos perseguindo do que a gente reconhecer que não estamos prontos ainda, porque Deus não vai colocar ninguém despreparado. Eu vejo o papai falando com alguém aqui, e não é para te matar, é para te fortalecer, porque Deus não mata, Deus levanta, Deus fortalece. E eu vejo o Senhor falando com alguém aqui nessa noite: para com essa disputa, eu te coloco aonde eu quero. E nesse momento tu tá na mão do Senhor, tu tá na olaria de Deus, e Deus está te tratando, Deus está te limpando, porque no tempo de Deus te levantar, ninguém impede. Glória! Quero sair daqui, mas vou ficar mais um momento. Não persiga quem Deus levantou. Não persiga quem... Eita, remara, cabe, rebácia. Não persiga quem Deus levantou. Se você quer ver a glória de Deus, adore junto, seja uniforme, seja na mesma comunhão, esteja na mesma adoração, e Deus vai te exaltar também. Porque tem pessoas, isso é tratar de Deus em nós, isso é tratar de Deus na nossa alma. Tem pessoas, e aqui um público respeitando os irmãos que aqui estão, mas principalmente nós mulheres, existem muitas mulheres que não têm alegria de ver a sua irmã sendo abençoada. Tem mulheres que não têm prazer de ver a sua irmã sendo honrada. Isso está errado. A gente até diz assim: você quer conhecer o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro amigo, a verdadeira pessoa que está do seu lado, é quando Deus começa a te abençoar, quando Deus começa a te honrar. É por isso que tem pessoa que diz: quando eu estava lá embaixo, quando eu estava lá na pobreza, na miséria, quando ninguém me via, eu tinha tanta gente do meu lado, mas depois que Deus começou a me levantar, parece que as pessoas sumiram. Por que isso? Porque tem pessoa que ele não consegue ver a exaltação do outro. Ele fica bem se tiver todo mundo no mesmo, alinhado, no mesmo lugar, mas quando Deus começa a levantar alguém um pouco mais, ele não consegue ver. Mas vem aqui, você é mulher de Deus. Nós já ouvimos aqui que nós não imitamos o mundo lá fora. Você é mulher de Deus. Se você quer glória de Deus, exaltação para a tua casa, aprenda a celebrar com quem está colhendo. Se você está no tempo da semeadura, continue semeando. Se você está no tempo de regar, continue regando. Dá trabalho, dá, mas aprenda a celebrar com quem está colhendo, porque se tem alguém colhendo, semeou lá atrás, vai chegar teu tempo de colher também. Glória! Uniformemente, aí a glória, a nuvem da glória enche toda a casa. No capítulo de número 6, nós encontramos Salomão discursando. Esse capítulo é um capítulo onde o templo já foi construído, como eu já lhe disse. Capítulo 5, eles já estão dentro do templo, a nuvem de glória já veio. Mas no capítulo 6, o texto bíblico diz que Salomão, ele se coloca em pé, em cima de uma plataforma onde ele mesmo havia mandado construir. E do verso de número 1 ao verso de número 11 é relatado o momento que Salomão fala ao povo. Repita comigo, 11 versículos. É relatado Salomão falando ao povo. Quando a gente olha do verso 12 ao verso de número 42 do capítulo 6, é um momento onde Salomão ora a Deus. Ou seja, 11 versículos é separado para narrar o momento que ele fala ao povo, mas 31 versículos é separado para falar o momento que ele ora a Deus. Ou seja, mais orou do que falou. Salomão mais orou do que falou. Ele levanta diante do povo e ele fala, só que ele fala
versículos é o suficiente para colocar o que ele falou ao povo, mas para colocar o momento que ele ficou de joelho orando, foi necessário 31 versículos. É por isso que no capítulo 7 diz: depois que Salomão orou, o fogo veio. Não foi depois que ele discursou, não foi depois que ele falou, não foi depois que ele conversou, não. O fogo veio depois que ele orou. O fogo veio depois que ele orou. Ele orou mais e falou menos, orou mais e falou menos. E eu tenho uma palavra para a igreja em Cubatão aqui: está na hora de você orar mais e falar menos. Está na hora de você orar mais e falar menos. Você está falando demais, querida, e Deus está falando que é glória, que é fogo, que é problema resolvido. Ora mais, ora mais, ora mais. Fala menos, fala menos. Para de falar com esse filho, para de falar com esse marido, para de ser goteira na tua casa. Para de, oh meu Deus do céu, vai pro joelho, vai orar, vai buscar a presença de Deus. Não vai resolver no grito, não vai resolver no discurso, não vai resolver na fala, vai resolver de joelho. Joelho. Eu não aguento mais falar, então para. Tô cansada de falar aqui. Para, por favor. Tá na hora de parar mesmo. Eu não aguento mais gritar. Parece que ninguém me escuta. É que já deu tempo. Para de falar. Deus está dizendo: ora mais, fala menos. Ora mais, fala menos. Eita glória. Eita glória. Foi depois que ele orou, o fogo veio. 11 versículos. Ele fala ao povo: 31 versículos é separado, porque 31 versículos. A oração precisa ser mais. Estamos perdendo batalha porque estamos perdendo o lugar secreto. Estamos esquecendo do lugar secreto. Tem batalha que só vai vencer com oração e jejum, irmão. Essa é a chave. Essa é a chave. O texto bíblico diz: a caixa de demônio, que ela só vai ser vencida por meio da oração e do jejum. Só que nós vivemos em uma geração aonde orar está muito cansativo, aonde orar, usar as armas. Se essa arma do jejum, da oração, sempre funcionou na história da igreja, sempre funcionou com Jesus, pelo amor de Deus. A arma do jejum, da oração, funcionou com Jesus, funcionou com os apóstolos, e a igreja atual, em alguns lugares, não estou generalizando, mas em alguns lugares a igreja tem menosprezado a arma que funciona, que é oração, que é jejum. E eu vou repetir, porque alguém precisa entender: esse problema vai ser resolvido quando você dobrar teu joelho. E eu não sou pregadora que só prego, eu sou pregadora que vivo o que estou dizendo para você. Por isso que eu disse que eu precisaria de uma vigília para contar quantas vitórias obtive por meio da oração. Vou contar apenas talvez um último no final da ministração. Estávamos, meu esposo e eu, na Europa. Morei por 3 anos na Espanha. Tenho filhos gêmeos que vão completar 18 anos dia 19 desse mês, semana que vem, eles completam 18 anos. Morei na Espanha e eles nasceram lá. Eles têm dupla nacionalidade, espanhola e também a brasileira. Estávamos muito bem na Europa quando Deus disse ao meu esposo que precisávamos retornar ao Brasil. Era tudo que eu não queria. Pastora Sara não queria sair do Brasil, e eu não queria era voltar para o Brasil. Era tudo que eu não queria, voltar para cá. Pois voltemos. Não dá para contar os detalhes por causa do nosso tempo e a ética também, né? Precisamos respeitar isso. Voltamos. Quando voltamos, meu esposo falou: eu vou, construtor civil, disse: eu vou pegar algumas obras. Toda a família do meu esposo é nesta área, então ele já tinha bastante irmão já dentro nessa profissão em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
E ele disse: vou pegar algumas obras e pronto, e a gente sobrevive, vamos ver o que Deus quer para nós. Meus irmãos, assim foi. Só que voltamos só com roupa. E eu dei preferência quando voltei, meus filhos tinham eu sou ruim de guardar data, mas eles tinham 1 ano e 3 meses aproximadamente. Não tinham 2 anos ainda. Eu dei preferência para trazer carrinho, dei preferência para trazer fralda, dei preferência para as coisas deles. E nós viemos com pouca roupa. Enfim, começamos a nossa vida aqui, de volta no Brasil. E meu esposo trabalhando e não recebia. Trabalhava e não recebia. Trabalhava e não recebia. E agora? Começou a faltar o quê? Primeira coisa, a primeira prova que eu enfrentei foi leite. Acabou o leite. E eu lembro de eu ter falado para o meu esposo, ele levantou um dia para ir para o serviço. E isso nós estávamos morando numa casa de favor. Uma casa de madeira, cheia de rato. Eu morro de medo. Um rato para mim, irmãos, é a mesma coisa de eu ver um dinossauro cuspindo fogo. Eu subo em cima da cama, não tem quem me tira. Então eu mais ficava em cima da cama do que no chão, porque tinha rato. Morando de favor naquela casa, sem móvel, 3 cadeiras, enfim, não dá para contar detalhe. E eu disse: amor, o leite acabou. E ele olhou para mim e falou: eu não tenho nem R$1. Na época o leite ainda era R$1. Eu não tenho nem R$1. Quando ele me disse isso, que ele saiu do quarto, eu falei: Senhor, a última mamadeira foi ontem. E eu tive que, era uma única mamadeira, eu dividi a outra, acrescentei água e dei para os meus filhos beber. E eu falei: eles vão acordar faminto. E dobrei o joelho e falei: Senhor, eu sempre fui daqui. Eu aprendi, eu nasci no Evangelho e eu aprendi. Quem me ensinou disse: resolve orando, resolve orando. Quem me ensinou disse: não é vizinho, não, é oração. Não é pai, não é mãe, é oração. Quem me ensinou disse: vai para o céu, vai falar com Deus, vai falar com o Criador. E eu fui, dobrei o joelho e comecei a falar com Deus. E eu sou chorona, e eu faço um choro nos pés de Jesus. Jesus não tem leite, Jesus os meninos. Eu não pedi filho, e eu tenho tanto, como eu disse, tantos testemunhos para contar, porque eu não pedi filho, mas o Senhor resolveu e me deu. E eu tô lá: Senhor, tu disse que ia cuidar deles, tu disse que ia cuidar. De repente meu esposo dá um grito: amor. Quando eu me levantei, ele falou: vem aqui, corre depressa, você precisa testemunhar isso. Que eu fui, que eu olhei no portão, tinha uma sacola, e nessa sacola tinha 2 litros de leite pendurado. Foi ali que eu comecei a minha vida de oração, e Deus suprindo, orando. Deus supriu. Há dias que eu não comia carne. Eu estou aqui na direção de Deus porque tem mulheres aqui. Eu prego Bíblia, irmãs, mas eu estou testificando com vocês porque Deus fala ao meu coração que tem mulheres aqui que precisam voltar para a oração. Não é falando, você está falando demais com uma pessoa errada. Você vai ter vitória de joelho orando. O Deus que fez na vida de Eliseu, o Deus que fez na vida de Elias, o Deus que fez na vida dos profetas, é o Deus da igreja. Ali comecei minha vida de oração, dias sem comer carne. Aí eu estava indo para a oração, voltando, e eu falei para o meu esposo: hoje eu vou comer carne. E ele começou a rir de mim. Ele falou: mas você vai comer carne de onde? Eu falei: eu vou comer carne. Eu falei para ele: você para de ser incrédulo, senão você vai ver com teus olhos, não vai comer. Eu vou comer carne hoje. E a gente voltando de a pé. De repente estava lá o portão abençoado, estava lá no meu portão uma sacola pendurada. E eu falei: é a minha carne. É a minha carne, só que eu não tinha como temperar, não tinha alho, não tinha sal. Ele falou assim: então você vai comer carne sem tempero. Eu falei para ele: tu vai ver e não vai comer. Oh, minhas irmãs, quando eu cheguei lá, peguei a sacola. Sabe aqueles potes de manteiga, aquelas tapuér de manteiga, a maior, a margarina maior. Tava lá os bifes, tudo temperado, para a glória do nome de Deus. Ah, minhas irmãs, quando foi um dia, faltou tudo na minha, tudo. Eu
eu tinha uma geladeira ganhada, eu tinha 3 cadeiras de plástico, e uma cama ganhada, um guarda-roupa ganhado, e as camas dos meus filhos ganhadas. Era assim. Então eu não tinha sofá, não tinha sala, não tinha. E nesse dia faltou absolutamente tudo. Eu estava aproximadamente 3 dias em jejum, porque eu não tinha o que comer, e para a glória de Deus os meus filhos comiam na creche. E nesse dia meu esposo trabalhava, mas não recebia. Um processo que Deus estava fazendo na nossa vida para aceitarmos o chamado de Deus. Deus faz isso? Faz. Deus faz isso até a gente se encaixar, porque a gente não, que hoje moramos na cidade de Carapó. Meu esposo pastoreia o campo ali no Mato Grosso do Sul, da Assembleia de Deus, Ministério Vida Nova. Algo que não queríamos, e Deus foi nos ajustando até meu esposo dizer sim, até ele falar: eu aceito o chamado do Senhor. Enfim, nesse dia não tinha nada, acabou tudo, e meus filhos vinham alimentados da creche. Meu esposo levantou e falou assim: eu vou na cidade ver se eu falo com alguém, ver se eu ganho, pego o dinheiro, alguém acerta comigo. Quer ir comigo? Eu falei: amor, eu tô tão fraca que eu não dou conta de não, vou ficar aqui. E ele saiu. Quando ele saiu, eu fui pro joelho. Não liguei para mãe, não liguei para pai, não liguei para sogra, eu fui para o joelho. Se Deus não resolver, meu irmão, as pessoas só vai acrescentar mais murmúrio, mais confusão, mais diz que me diz que, porque tem gente que não vai entender seu processo. Tem gente que vai falar: como é que pode ser crente, está passando por isso? Aí vai colocar um peso maior. Então a gente vai para o joelho, e lá eu fiquei 1h30. Aí eu já não tinha palavra, eu só tinha lágrima. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que tem essa experiência que eu estou dizendo. Eu já não tinha palavra, só lágrima, irmã Sara, só lágrima. Aí eu comecei a não ter voz, e aí eu peguei e coloquei um travesseiro. Quem já fez isso? Colocar um travesseiro, uma toalha na boca e a gemer. De repente, eu não vou dizer que vi, porque eu não vi, mas eu senti. Sabe quando você está com o olho fechado, que você sente que alguém chega do seu lado? Sabe? Eu não vi, mas com os olhos fechados eu senti que alguém chegou do meu lado. Eu não ouvi em voz audível, mas sabe quando pensamentos intrusivos começam a entrar na sua mente? Aí entrou um pensamento intrusivo aqui na minha mente que dizia assim: eu estou aqui. E esse pensamento disse para mim: irmã Sara, levanta. Eu levantei. Oh, meu Deus. Aí eu levantei. E ele foi me dando a direção. Primeiro eu fui na garagem. Tinha um Opala antigo que a gente ganhou de presente, que eu tinha que empurrar para ele. Não tinha habilitação na época. Enfim, são muitos testemunhos. Mas estava lá um Opala antigo que eu tinha que empurrar. Aí esse pensamento vinha assim: coloca a mão e profetiza que esse Opala vai sair. E eu coloquei a mão e disse: esse Opala vai sair, e vai entrar um carro que você não precisa empurrar. E eu dizia, falava na minha mente, eu reproduzia: vai entrar um carro que eu não preciso empurrar. Aí voltou comigo para a sala. Aí falava assim, um pensamento: o que você quer na sala? E eu disse: Senhor, eu quero um sofá aqui, eu quero uma mesa de centro aqui, eu quero uma cortina aqui, Senhor. Aí me levou, e aqui eu quero na cozinha, eu quero uma mesa aqui, eu quero cadeira aqui. Aí me levou lá na lavanderia, que era uma varanda na época. A minha máquina, ela mais quebrava, aqueles tanquinhos velho, já usado, já devia ter uns 200 anos, uma hipérbole aqui. Mas o bichinho, meu Deus, quebrava, desmontava, não tinha tampa. O que você quer aqui? E eu disse: eu quero uma lavadora que faz tudo aqui. Aí abri a geladeira, abri os armários, e o pensamento que vinha em minha mente e dizia: nunca mais essa geladeira vai ficar vazia, nunca mais esse armário vai ficar vazio. E manda cá, manda rá, mandará, candará, manda lá, manda e a séria. E as lágrimas desciam, e eu tinha uma dívida, mas não minha,
Quando eu cheguei do Brasil, um parente da família disse: me empresta teu cartão de crédito. Me empresta teu cartão de crédito para mim fazer uma compra e eu vou pagar. Só que ele não pagou. E aí meu nome sujou e eu não tinha como pagar. Se eu não tinha como comprar leite, imagina. E eu não terminei o testemunho do leite. Como eu disse, é muito testemunho. Poxa, o testemunho do leite, o primeiro leite foi nessa sacolinha. Foi um leite de supermercado, 2 litros. A partir daquele dia, um dia sim, um dia não, o leiteiro passava e deixava 2 litros de leite. Eu sabia que era o leiteiro porque eu vi, mas quem pagou o leiteiro até hoje é segredo. Eu não sei quem pagou. Enquanto eu morei naquela casa, um dia sim, um dia não, o leiteiro ia lá e deixava o leite. E eu falava: quem paga, leiteiro? Ele falava: recebe, recebe. Glória a Deus. Aí Jesus está ali, eu sei que é Jesus, aquela presença ali, e os pensamentos aqui na minha mente. Aí eu falei: Senhor, eu sei que tu estás aqui, mas agora eu quero lhe fazer um pedido. E eu fui, peguei o meu cartão de crédito e disse: Senhor, tu sabe que eu sou uma serva do Senhor, meu nome está sujo e eu não fiz essa dívida. Senhor, paga a minha conta. Meus irmãos, eu preciso te dizer, não em detalhes porque não consigo, mas em menos de 4 meses, o Opala saiu daquela garagem e entrou um Uno. Na época entrou um Uno naquela garagem que eu não precisava empurrar mais. Meu esposo ganhou uma oferta e ele comprou a minha sala inteira. Ganhamos uma máquina de lavar. O meu nome foi limpo. Alguém resolveu pagar a minha dívida. E para a glória de Deus, hoje eu não moro mais em Dourados, hoje eu moro em Carapó. Para a glória de Deus, até o dia de hoje, nunca mais a minha geladeira ficou vazia. Nunca mais a minha despensa ficou vazia. Eu tenho para dar, eu tenho para doar. Eu vou pregar para vocês aqui, mas eu ainda estou na oração. Meu esposo começou a pastorear, e as pessoas, irmã Sara, falavam para ele assim: você vai pastorear? Você esqueceu que você tem família? Você vai morrer no aluguel, você vai morrer, tua família vai ficar desamparada, você não vai ter uma casa para morar, você vai entrar para esse negócio de igreja. E fomos enviados para Carapó. E assumimos a igreja em Carapó. E lá em Carapó, para a glória de Deus, o Senhor Deus nos deu a nossa casa própria. O Senhor Deus deu um templo próprio construído. E existem muitos outros testemunhos, mas esse é o último para mim terminar a pregação. O nosso carro deu perca total. E o meu esposo ficou conduzindo o carro que é de missões, da igreja de missões, apenas para a obra. E eu tenho muitas irmãs que dão carona, muitas irmãs amada, querida, mas tem hora que a gente não quer pedir, não quer incomodar. E eu comecei a falar: Senhor, eu preciso do meu carro. Senhor, eu preciso do meu carro. Por fim, eu disse ao meu esposo: amor, eu preciso de um carro. E meu esposo falou para mim: você tem fé? Eu falei: eu tenho. Vai lá e orça o orçamento de um carro. E eu fui, conversei com o moço, com o senhor, e ele falou para mim: olha, o carro que você quer, eu preciso da entrada de 30 mil. E eu falei: meu Deus, irmão, 30 mil. Eu quis até fingir de rica, eu fui com uma amiga, o nome dela é Zenilda, ela é rica, eu não. E aí ela falou: não, a minha amiga aqui é rica, mas a gente vai dar mais uma olhada por aí. Mas você não quer andar com o carro? Não, a gente vai dar mais uma pesquisada e tal. Mas aí eu falei: meu Deus, 30 mil. Cheguei em casa, falei: amor, ele quer 30 mil. Meu esposo disse assim: amor, eu vou pegar uma construção e eu vou lhe dar esses 30 mil. Ele disse para mim: pode ficar tranquila, eu vou lhe dar a entrada do carro. E eu acreditei no que ele me disse. Mas
Foi se passando um tempo. Essa construção não vinha e nada vinha. Aí quando foi um dia eu dobrei meu joelho e comecei a orar. Deus usa meu esposo profeticamente. E usa para mim, eu acredito. E eu fui, orei. Lembra que eu disse? A gente precisa ir para oração. Orei. Não tinha filho em casa, não tinha marido em casa. Meu esposo foi junto com os meus filhos fazer uma visita. Fomos para o culto de Santa Ceia. Foi o primeiro sábado de domingo. Agora, eu não sou, como disse, sou ruim de data de cálculo, mas foi há 3 anos atrás. 3 anos atrás? Isso, 22, 23, 24. Isso. Olha o dedinho. 23, 24. E em outubro. E aí meu esposo estava ministrando na Santa Ceia. E ele não estava em casa quando eu estava orando, nem meus filhos. E quando ele terminou de ministrar, ele olhou para mim. E ele falou para mim, liberou uma palavra para mim. E ele disse: Deus viu a sua oração. E você disse na sua oração, nós temos gravado esse vídeo. Quando eu contei o testemunho, eu até pedi para colocar o vídeo. E você disse na tua oração que para Deus isso era tão pequeno. E ele foi falando e eu recebi aquela palavra. Quando a gente voltou para casa, eu disse: amor, você sabe o que eu estava orando hoje? E ele disse: não. Eu falei: eu estava orando porque eu quero meu carro. Então Deus vai dar meu carro. Deus te usou, vai dar meu carro. Ele voltou a reproduzir: não, amor, eu vou te dar essa entrada. Eu disse que eu vou pegar uma obra e eu vou te dar essa entrada. E eu disse: amém, eu creio, já estou orando para essa obra. Quando foi? Isso foi no sábado. Quando foi na sexta-feira da outra semana, ele estava até numa obra. E ele caiu de cima do telhado e ele quebrou o calcanho. Porque em Carapó ele pastoreia e trabalhava. E ele chegou em casa com o calcanho quebrado. E ele me disse assim: amor, eu pedi um sinal para Deus. Um sol quente. Ele disse: eu pedi um sinal para Deus. E eu disse: Deus, se o Senhor quer que eu pare de trabalhar de vez, me dê um sinal. Ele disse: eu subi e desci quebrado. E ele falou para mim: eu não pego mais nenhuma obra. Quando ele disse: eu não pego mais nenhuma obra, eu não falei para ele, mas dentro de mim eu falei: acabou meu carro. Ele não pega mais nenhum. Aí fui cuidar dele, aquele batidão, cuidando dele. E cirurgia, ele ficou de outubro até fevereiro. Outubro, vamos contar comigo. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses ele ficou deitado na cama. Fez cirurgia e tudo, e eu cuidando dele 4 meses. Escute isso aqui. Quando foi em fevereiro, ele olhou para mim. E agora ele já não está mais trabalhando. Ele olhou para mim e ele falou para mim assim: você ainda quer comprar seu carro? E eu disse: eu quero. Ele falou para mim: quanto é mesmo que te pediram de entrada? E eu disse: 30 mil. Ele falou para mim: pois eu vou te fazer um pix de 30 mil e você vai buscar teu carro. E eu falei para ele: da onde 30 mil? Ele falou assim: esses 4 meses que eu fiquei deitado de cama, eu recebi ligação de irmãos que falavam para mim: eu fiquei sabendo que o senhor caiu, me manda teu pix que eu tenho uma oferta para o senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor caiu, me manda teu pix que eu tenho uma oferta para ti. Pessoas de outros estados, pessoas crentes, pessoas descrentes, pessoa ímpio, pessoa que ele nunca conheceu, falava para ele: se ajuntamos em 4, me manda teu pix que eu tenho uma oferta para ti, 30 mil reais. Eu tinha entrada, mas eu precisava das parcelas. Oh, como Deus é grande. Ele é grande. Porque agora ele não vai trabalhar mais. Eu precisava das parcelas. Oh, tão certo como vive o Senhor. Uma irmã foi me acompanhar numa pregação e ela disse para mim assim: já faz um bom tempo que eu estou orando. E eu pedi muitas confirmações de Deus, porque eu queria que fosse algo seguro para mim não te deixar na mão. Deus mandou eu te abençoar todos os meses com o valor de um salário mínimo.
Eu disse para ela: você está falando a verdade? Ela disse: tô. Eu falei: então eu vou comprar meu carro. E ela disse: pode comprar, porque todos os meses um salário mínimo vai estar na tua conta. Oh, glória a Deus. Eu ainda não terminei de pagar o carro. Eu vou ter automático. Eu falava: Jesus, eu quero automático, porque a minha mente não funciona bem. Esse negócio de semáforo, fazer marcha, semáforo, embreagem. Eu falava: Deus, não dá, tem que ser automático. Deus me deu meu carro para a glória do nome de Jesus. E todos os meses a parcela está lá. Eu pago a parcela do carro, eu pago o seguro do carro. Ainda sobra um pouquinho para mim colocar de combustível. E dou o dízimo, irmão. Dou o dízimo, dou oferta, porque Deus é bom, a fidelidade dele dura para sempre. Eu vim pregar aqui que Deus não mudou, não é governo, não é homem, não é ser humano. Essa batalha vai vencer o dia que você aprender a orar. Deus está chamando mulheres aqui para oração. Quando Salomão terminou de orar, veio fogo, veio glória, veio o poder de Deus, veio presença de Deus. A chave é oração, a chave é oração. A oração muda, a oração transforma. Desceu quando ele orou, desceu fogo. Repita comigo: fogo, fogo. E o fogo veio do céu. O céu é a origem, o céu é a origem desse fogo. Homem não faz esse fogo, beleza não faz esse fogo, dinheiro não faz esse fogo, diploma não faz esse fogo. Tenho 2 graduações, mas não é meu diploma que faz esse fogo. O que faz esse fogo descer é oração, é oração, é oração, é oração. Quando ele terminou de orar, desceu fogo do céu, do céu. O céu é origem, o céu é origem. Tiago vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito é proveniente do alto, de quem? Descendo do Pai, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É o fogo divino que faz, e esse fogo é genuíno. Estamos levando para homem aquilo que é para Deus resolver. Estamos levando para seres humanos aquilo que é para o céu resolver. A igreja não pode perder o caminho da oração. Deus quer te ver orando. O céu é origem, o céu é origem. Quem faz esse fogo é Deus. Filipe vai pregar em Samaria. Um homem chamado Simão, o mago, se converte, aceita Jesus. De repente chega na mesma Samaria Pedro e João impondo a mão e os irmãos recebendo o Espírito Santo. Esse Simão fica tão encantado com aquele poder que ele chega em Pedro e fala: quanto que você quer que eu te pago? Eu pago para você, mas eu quero o mesmo poder sobre mim. Me dá, eu te dou em dinheiro, eu pago. Pedro olha para ele e fala: vai para a perdição você e teu dinheiro. Por acaso você está querendo comprar o dom de Deus? Por acaso você está achando que o dom de Deus é pago? Minhas irmãs, a moeda que vale lá em cima ainda é o choro, ainda é oração, ainda é lágrima, ainda é joelho no chão. Tem pessoa querendo bênção, mas querendo barganhar com Deus, comprar com Deus. Eu posso pregar, né, irmã Sara? Eu posso pregar. O teu rostinho bonito, maquiado, embora seja bom você vir linda, bonita, como já aprendemos aqui nessa noite, mas o teu rostinho bonito, teu salto, tua maquiagem, teu cabelo escovado, tua bolsa bonita, não movimenta o céu, não movimenta o céu. Eu vou repetir isso aqui, porque eu sinto graça de Deus aqui nesta noite. O teu andar decente, embora seja honesto e digno, mas o que movimenta o céu é oração, é lágrima, é a moeda que vale lá em cima, é a moeda que vale lá em cima, é teu choro, é teu clamor, A igreja tem se perdido.
o céu. É bom estudar. Eu te disse, eu gosto do estudo. Tenho 2 graduações, tenho curso, tenho pós. Eu atendo na minha cidade como terapeuta. Mas isso não move o céu. Não move o céu. O que move o céu é aquela roupinha, aquele pijama acabadinho, aquele chinelo de dedo. Ou a gente tira o chinelo mesmo e a gente se joga no chão, sem maquiagem, sem penteado, ninguém tá vendo, e a gente se joga no chão e grita e chora. É essa moeda que vale lá em cima. Não se barganha. Dom de Deus não se barganha. Dom de Dom de Deus não se barganha. Presença de Deus não se barganha. Não se barganha. Não é para calabara séria. Aí a gente vê gente hoje, porque é depressão. Foi falado aqui, depressão eu entendo o assunto, ansiedade eu entendo o assunto, eu trabalho com isso. E eu fico vendo nos atendimentos, atendo crente, e a gente não pode confundir. Na igreja eu aconselho, mas quando me procura para atender, eu sou profissional. Não dá para confundir. E eu fico, meu Deus, o que diz aqui a irmã Sara é profundo, é terapêutico, é cirúrgico para a nossa alma. O que diz a irmã Sara aqui: nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o dono da vida, disse a irmã Sara. Não podemos admitir. E eu digo isso porque estou te falando, porque conheço do assunto. Não podemos admitir. Pode acontecer que no nosso meio algumas irmãs entrem em depressão, como temos irmãs com depressão, com ansiedade. A gente sabe que hoje tem a ver até com questão hormonal, a gente sabe disso. No entanto, minhas irmãs, pelo Deus que a gente serve, pelo poder da palavra, pode acontecer que tem, e isso não implica em salvação. Não vai permitir, não vai deixar de colocar no céu. Sou ansioso, vou para o céu. Vai, se você estiver dentro dos mandamentos, tudo certinho, vai. Não é ansiedade, não é depressão que vai tirar do céu. Porém, aqui embaixo não vai viver a plenitude. E Deus quer que a gente vive plenitude aqui. Eu não consigo falar para vocês, mas pesquisa sobre o efeito da oração, pesquisa sobre o efeito do jejum, pesquisa sobre o efeito de trocar pensamento. A maioria das pessoas, das mulheres hoje estão nesse estado de estresse, ansiedade, depressão, porque não aprenderam a tomar posse do que diz a palavra. A gente precisa encher a nossa mente de tudo que é bom, e a palavra já disse isso, tudo que é bom, tudo que é bom. Por quê? Porque a gente se comporta de acordo com aquilo que a gente pensa. A gente precisa trocar pensamento, e é por isso que a Bíblia diz: não se amolde a esse mundo, mude a tua maneira de pensar. Vou encerrar agora. Escute. Entendo o assunto. Sou profissional do assunto. Sou estudado no assunto. Faço parte do grupo de neurocientista para psi. Escute isso aqui. Mas o ano passado aconteceu uma situação onde fugiu do controle, porque a gente quer ter o controle. Quando foge do controle, a gente começa a entrar em desespero. E aconteceu uma situação que fugiu do meu controle. E eu falei: Senhor, comecei a não dormir. E eu sei todos os sintomas. Comecei a não dormir. Comecei a ter coração acelerando. Falei: meu Deus, eu estou passando por uma crise de ansiedade. Eu mesmo dei o diagnóstico. Falei: Senhor, fui para onde? Para onde que eu fui? Orar. Mansara, Senhor, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Eu sei, eu entendo, Deus, eu entendo todos os sintomas. Não estou nem dormindo à noite.
Aí você acha que eu fiquei fazendo o quê? Não perdi o sono? Você acha que eu fiquei o quê? Na cama, fazendo o quê? Olhando o WhatsApp, olhando a vida dos outros, olhando... Não, irmã, eu fui orar. 1 hora, 2 horas, 3 dias, eu perdi o sono, eu vou orar. Orando, irmã Sara. Eu ouvi aqui, no meu pensamento intrusivo, no meu espírito, veio aquele pensamento e disse para mim assim: você quer vencer essa crise? Eu falei, quero. Falou para mim assim: cante. E eu falei, Deus, cantar o quê? Hino da harpa. E eu falei, como é que é? Cante hino da harpa. E eu falei, Deus, qual hino? Aí falou pra mim, canta aquele hino. Eu não sei o número, que eu não lembro de número. Eu falei, vocês viram que eu tenho um problema com o número, né? Eu não lembro o número, mas aquele hino que diz assim, também não sou cantora. Aquele hino que diz assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão. Aleluia! Isso, cante aí pra mim. Céu se reveste de treva, não temos que estar. Aí Deus falava comigo, olha o que eu te respondo. Todas atendem ao meu mandar. Sejam encabelado o mar, a ira dos homens, o reino do mal, as águas não podem eu colocava no YouTube. E eu andava dentro de casa, colocava no YouTube, aí eu colocava na televisão, aí passava outro indado, eu voltava nele, aí eu andava com o celular, aí eu voltava nele, aí eu ia pra sala, ia pra cama, dia e noite com esse louvor. E eu lavava a louça escutando esse louvor, e meus filhos falavam, mãe, não tem outro louvor não? E eu falava, não, é só esse. Pra esse tempo é só esse. Aí vinham os pensamentos, a gente chama pensamento intrusivo. Quando vinha o pensamento intrusivo, o pensamento negativo, eu lembrava, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, eu venci uma crise de ansiedade com o hino da harpa. Se coloca em pé, por favor. Na baba para calabaracam, chondele maiasse, andadam, chondele maiandaracam, dianda, biandasse, mandaiasse, ndere pode mixo que mandaiassaio, ndere pode andaracam, daracam, daracam, ndere pode cancho, ndere mandacam, daracam, ndere mandala, ndere mandacam, que manda Deus está aqui nesta noite. Ah, como eu queria ter trazido um esposo e pregado bonito aqui, mas Deus fala é o suficiente para mim falar com essas mulheres aqui nesta noite, que elas precisam voltar para a origem. Volta para a origem, volta para a origem. O fogo vem depois que ele ora, e eu vou repetir para encerrar. Pare de falar, chega de falar com o homem, chega de andar angustiado, preocupado, conversando. Eu vejo aqui, irmã Sara, nesta noite muitas irmãs que perderam o foco. Eu vejo
necessário. E Deus está falando: para de falar com o homem, volta para o altar, volta para o altar, volta para o altar, volta para o altar. Você vai ter vitória orando, você vai ter vitória orando. A igreja vai vencer orando. A gente não aceita essa crise no nosso meio. A gente é de Deus, o céu nos governa. A gente tem o dono da vida. A ansiedade vai embora, a depressão vai embora. Vai, porque a gente serve o Deus vivo. Ai, meu Deus, é para café. De mim daí a séria. Oremando que ele vai a sair. Oh, glória a Deus. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo, e o fogo veio do céu. Céu é origem, céu é origem. E esse fogo é um fogo genuíno. Eu encerro aqui. Oh meu Deus, que vontade de ficar mais. Eu encerro aqui. Céu é origem, e o fogo veio. O fogo queima, purifica e dá poder. Esse fogo é poderoso. O fogo queima, purifica e dá poder. E quando o fogo é genuíno, ai Mansara, eu vou dizer isso aqui porque pensa numa mulher que já foi galada, já foi esmiuçada, já foi pisada, sou eu. E eu preciso te dizer que quando o fogo vem do céu, quando a gente busca no céu, não tem prova que mata a gente, não tem problema que mata a gente, não tem dificuldade que mata a gente. Eu sei que a senhora sabe do que eu estou dizendo, porque eu sei que a senhora muito já foi provada, eu sei que a senhora muito já foi testada, eu sei que a senhora muito já passou por provação, como eu sei que muitas mulheres aqui já passaram por provação e por prova. Mas quando o fogo é genuíno, eu quero ver quem apaga, eu quero ver quem apaga, eu quero ver quem apaga. Diabo não tem poder para apagar. Eu vim aqui para profetizar sobre essa igreja. O diabo não vai te neutralizar. Você não vai ficar na cama depressiva. A obra de Deus não vai parar na tua vida por causa de tristeza. Deus está curando tristeza. Oh meu Deus. O texto bíblico diz que Elias subiu para o Monte Carmelo e lá fez um desafio com os profetas de Baal, o Deus que responder com fogo. E os profetas grita, se corta, não vem fogo. Elias então, conhecendo que o Deus dele é o Deus do fogo, manda cavar buraco, coloca lá o altar, o sacrifício, e manda colocar água. O fogo genuíno veio do céu, e esse fogo que veio do céu fez o que? Lambeu a água. Você já viu fogo devorar água? Não, muito pelo contrário, a água apaga fogo. Mas quando o fogo é genuíno, o fogo lambe água, ninguém apaga. Quando é fogo genuíno, Jeremias está dentro de uma cisterna dizendo: eu fui enganado, eu fui iludido pelo Senhor, eu não vou mais fazer tua obra. Estou contextualizando e já parafraseando. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais fazer a tua obra. Mas quando eu penso isso, tem um fogo que me queima. Esse fogo começa a me queimar por dentro. Quando eu vejo, eu já estou pregando, falando e profetizando. E eu vim dizer para a igreja de Cubatão: esse fogo está descendo aqui, esse fogo está. Recebe esse fogo da tua alma, esse fogo está descendo aqui. Você não vai parar, você não vai parar, não vai. Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para esse fogo arder de novo no teu coração. Recebe esse fogo, e eu já estou orando. Fecha teus olhos e ora comigo. Recebe esse fogo, recebe esse fogo. Recebendo que manda e anda e a esse fogo vai, esse fogo vai alcançar teu interior. Esse fogo vai alcançar tua alma agora. E essa tristeza vai sair, essa vontade de parar vai ser
consumida pelo fogo de Deus. Pelo fogo de Deus. O fogo de Deus consome tristeza. O fogo de Deus consome a dor, a angústia, a ansiedade. Recebe o fogo, recebe o fogo, recebe, recebado que mandará baracancho. Pega na irmã que está do teu lado, vamos encerrar orando. Segura na mão dela e ore com ela. Amando, e me anda e a sé, dederi anda e anda e anda e anda e a sé, o renovo de Deus, o renovo de Deus, ó o fogo de Deus, ó o fogo de Deus te consumindo, ó a presença de Deus te consumindo. Recebe, recebe, deixa a lágrima vir, bate palma, pula, salta, seja movido pelo Espírito. Recebe, 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 recebe o fogo, recebe o fogo, recebe. Recebe o fogo, recebe o fogo, recebe a presença de Deus. Eu vou orar as últimas palavras nesta noite. Depressão, tu não vai enterrar o ministério dessa irmã. Depressão, tu não vai enterrar o ministério dessa irmã. Eu ouço a voz de Deus aqui nesta noite, dizendo: eu te levanto, eu te levanto. Evando que mandará placando, dele mandará placar. Essa luta não vai enterrar o ministério dessa irmã. Não vai, essa ansiedade não vai tomar o lugar da presença de Deus. Não vai. Recebe o fogo, recebe o fogo. Já tem alguém feito a Deus. Já tem alguém sendo queimado pelo fogo de Deus. Recebe, 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 recebe. Mais um minuto de oração e eu entrego. Recebe, 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 recebe. Deixa Ele tocar em você, deixa Ele curar você, deixa Ele tomar a tua vida. Há quanto tempo que você não é tomado e Deus te trouxe aqui para te renovar? Recebe, 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 professora, recebe a mestre, professora mestre que veio aqui. Recebe, 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 recebe. Que mandará abrir, demite, onde ele vai a fé. Recebe, 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 recebe. Tem o poder de Deus, tem renovo aqui, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Recebe o fogo, recebe o fogo, recebe, recebe, recebe o poder do Altíssimo. Vai, vai continuar, não vai parar. Vai continuar, não vai parar. Vai continuar, não vai parar. Ninguém para aqui. A igreja é do Senhor. Oh glória, 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 oh glória. Meio minuto e eu entrego o microfone. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu deixo a tua igreja debaixo dos teus cuidados para terminar e ficar bonito. Uma dessas lindas que cantou no microfone, vamos cantar o refrão apenas. As ondas. E você fecha teus olhos e deixa Jesus te tocar. Deus está curando alguém aqui. Deus está curando alguém aqui. E eu entrego para a Miss Sara, pastora Sara, irmã Sara, linda Sara.